Paz, irmãos, sejam bem-vindos ao Centralcast, nosso primeiro podcast da Central. Nós temos como objetivo introduzir você em tudo que está acontecendo na nossa igreja, tornar você parte disso e também compartilhar com você conhecimento. Nós vamos ter semanas que vamos falar sobre a visão da igreja e vamos ter semanas que vamos trazer convidados para trazer temas específicos para edificar a sua vida. Eu quero começar apresentando a nossa mesa. Hoje nós estamos com um time de pastores da Central e vamos começar com o nosso pastor sênior, pastor Aguinaldo. Se apresente aí. Obrigado, pastor Wesley. Olá, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações. Amém. Bom demais estarmos juntos. Nós temos a cultura de todas as semanas estarmos juntos na terça-feira em uma mesa discipuladora, de alinhamento, de planejamento, estratégia, e hoje estamos aqui para compartilhar aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Eu estou pastoreando a Central desde janeiro de 2021, nós vamos completar agora 5 anos, no próximo janeiro agora de 2026, tenho aí 24 anos de ministério pastoral, pastorei 8 anos em Recife, Pernambuco, pastorei 10 anos em Xerém, ali a Central de Mantiqueira, estou há 5 anos ali na Igreja Central de Petrópolis, né? Sou casado com a Neide, uma mulher maravilhosa, tenho 3 filhos. Tá certo, tem que fazer a propaganda da esposa, né? Tem que fazer o meio de campo aqui sempre, né? E tenho uma filha que está no seminário interno da nossa denominação, ela fica modelo internado de segunda a sexta, no final de semana faz estágio numa igreja. E o Júnior, casado com a filha de pastor também, pastor wesleyano, e a Sofia, que completou 15 anos agora recentemente. É um prazer servir essa igreja, essa denominação que me acolheu há 30 anos atrás. Sou um ex-dependente químico que venceu as drogas e encontrou na igreja um lugar para servir ao Senhor, ser útil, pertencer. Amo essa igreja, é um prazer estar aqui. Amém, que benção. Vamos agora, pastor Arnaldo. Shalom, queridos. Bem, eu estou junto com esse camarada aqui há quase 18 anos já. Um tempo, uns 8 anos lá em Recife. Aqui nós estamos há 10 anos juntos, né? Como pastor, eu estou há 10 anos pastoreando. Estou aqui na Central há 4 anos. Sim, vai fazer 5 anos também. 5 anos. Subimos juntos, né? Juntos. Faz 5 anos já. E assim, sou casado com a Cláudia, nossas filhas, a Júlia e a Bárbara. A Bárbara tem 9 anos, a Júlia acabou de fazer 16 anos, junto com a Sofia, quase junto com a Sofia, né? Ontem fez 16 anos. E tem sido uma honra estar sendo chamado por Deus, não só para ministrar os corações através de uma palavra, de discipulado, mas também através da área da música, né? Adorar a Deus na área da música, do teatro também, que é um dos prazeres que eu tenho para trabalhar com o Senhor. Ter os dons e talentos que Deus nos deu e investir isso no reino é extraordinário. É uma honra saber que Deus tem nos chamado para uma obra tão maravilhosa, né? E tem muita coisa boa para a gente fazer aqui no podcast. Amém. Vamos para o nosso pastor mais experiente da nossa mesa, com mais tempo de ministério, que é um prazer ter na nossa mesa também. Se apresenta aí, pastor Nilson. Graça e paz, irmãos. É uma honra, uma alegria estar aqui nesse primeiro podcast e para mim é uma experiência ímpar. Mas eu venho dizer sobre a minha experiência de 32 anos de ministério, 2 vezes nomeado como ajudante, um pastor colaborador na Central de Petrópolis, e para mim foi uma alegria voltar aqui e poder trabalhar junto com esses queridos colegas, amigos, pastores que aqui estão. Sou casado com Tânia, que me dera 2 filhos, a Camila, que tem a neta Ana Beatriz, que reside comigo aqui em Petrópolis, fazendo odontologia. E tenho também o Matheus, que é casado com a Bárbara, esqueci de falar o esposo da Camila, o Marcelo, que completou mais 1 ano de vida ontem.
E Mateus, que é casado com a Bárbara, que já tem um filho, Miguel, e ficamos surpresos que ela está grávida, eles estão grávidos de gêmeos. Ah, Então, coisa boa. É avô novamente. avô novamente, para mim é uma alegria, a palavra diz que verão os filhos dos filhos. Amém. É Que uma bênção. experiência que eu acredito que vocês irão passar e ver como é importante isso. E estamos aqui para a gente falar dos assuntos da Central, aquilo que temos feito, também aprendido, né, bastante e, dentro das possibilidades, colaborado aqui com o Ministério da Central. Deus abençoe vocês. Amém. Bom, eu sou o pastor mais novo dessa mesa, talvez eu não tenha tanta história para contar. Eu sou o pastor Wesley, tenho 25 anos, sou casado com a Isabela, ainda não temos filhos, se Deus quiser, em breve. Vou completando o meu 3º ano de ministério. É um prazer para mim servir na Central, porque eu nasci nessa igreja, meu pai era pastor dessa igreja quando eu nasci. Passei por várias outras igrejas como membro, como filho, e agora retornar, pastorear esse lugar, é um prazer. E também é um prazer a gente olhar para a nossa equipe e pensar, hoje a gente vai falar sobre a visão da igreja, uma igreja multigeracional, uma igreja no templo e nas casas, sobre o nosso projeto 205, mas olhar para a nossa equipe é uma equipe multigeracional, né? É verdade. A gente... Já está a mesa aqui, uma equipe que dá bem a cara do que é o geracional. Para a gente olhar, a gente falar de multigeracional é olhar para a nossa equipe, porque a gente tem o pastor Nilson, que trabalha com 60 a mais, a gente tem o pastor Arnaldo, que trabalha com a Rede Master, eu trabalho com a Rede de Jovens, a gente só não tem uma representatividade do Start, né? Mas, de qualquer maneira, na função pastoral, nós temos todas as gerações aqui e hoje a gente consegue comunicar muito bem. E é uma realidade da nossa igreja, né? Desde que o pastor Aguinaldo assumiu, a igreja vem nessa transição, a Central de ser uma igreja multigeracional, e eu acho que é o nosso maior desafio hoje para ser uma resposta para esse tempo. Na visão de vocês, qual é o mais importante de uma igreja multigeracional? Então, a igreja multigeracional, ela nasce, né, assim, no desafio de você comunicar todas as gerações, né? Eu acredito que esse é o maior desafio de uma igreja multigeracional. Ela encontrar uma linguagem que o evangelho ele é compartilhado numa linguagem onde todos possam compreender. O evangelho é um só, os princípios são o mesmo, mas eles precisam ser formatados, configurados para alcançar cada uma das gerações. Me lembro que quando eu assumi a direção da editora da nossa denominação, um dos nossos maiores desafios era adaptar os desenhos às faixas etárias de criança. Eu acabei descobrindo que, por exemplo, uma ilustração que falava muito bem aos juniores de 10, 12 anos, hoje os nossos pré-adolescentes, ela já não falava muito bem aos babies, por exemplo, que tinham os traços mais arredondados. E quando eu fui olhar mesmo para todo esse mundo cenográfico, né, de ilustração, realmente você pegava os filmes da Disney, que já era para um público mais maduro de criança, ele já tinha um queixo mais pontudo, né? Os olhos já eram mais esbugalhados, a linguagem do mangá já era muito usado, né, nesse meio, porque já estava ali o mundo oriental entrando, né, no mercado cenográfico, enquanto os babies já tinham aquele traço mais arredondado ali, né, que comunicava mais a eles. A igreja multigeracional ela tem o objetivo de pegar essa mensagem central do evangelho e comunicar a todas as gerações de uma forma que ela possa ser compreensiva. Paulo mesmo disse, né, ele se fez judeu, né, para ganhar os judeus. Ele diz, me fez sem leis para ganhar aqueles que eram sem leis, mesmo tendo uma lei que governava a minha vida. Me fiz também com lei para ganhar aqueles que carregam consigo uma lei. Fiz de tudo para com todos para ganhar alguns. Então a igreja multigeracional, na minha perspectiva, é o maior desafio e se torna também a sua maior missão, é a comunicação do evangelho numa linguagem que seja compreendida por todos, né? Eu acho que uma virada de chave é quando a gente começa a olhar que, por exemplo, vamos pensar numa criança, ela tem as mesmas necessidades que um adulto, né? Isso. Ela precisa se alimentar, ela precisa ir ao banheiro, mas também ela precisa se alimentar de Cristo dessa mesma maneira, né? Eu, por exemplo, eu
começo a viver esse formato mais velho agora também, porque quando eu era criança sempre participei de salinha e essas coisas, sempre foi no estilo salinha mesmo, não tinha essa realidade de culto. Por exemplo, hoje que a gente vê na Central, que as crianças se reúnem para louvar, para ter um culto mesmo, aprender a pregar. E eu lembro que sempre foi algo comum, vai para a salinha, desenha, mas agora essa visão enxerta a criança na igreja de uma maneira mais real, e isso se transborda para outros ministérios e para outras faixas etárias, né? Principalmente as crianças, pastor Wesley, que passou por uma transição muito grande, né? De que o lugar reservado para elas não é o lugar para elas serem entretidas enquanto seus pais estão no templo, porque durante muito tempo foi isso que nós tivemos como uma visão, né? Então, as crianças estão atrapalhando no templo, vão arrumar uma sala, vão botar alguém para tomar conta para eles. Hoje, na igreja multigeracional, você tem um currículo, né? Você tem um programa de ensino, você tem uma metodologia. Semana passada estava numa reunião com a Ilaene, que hoje trabalha com a igreja discipuladora e é missionária da CEPAL há muitos anos. Existe um movimento, né, o Hope Mundial, que eles estão fazendo uma pesquisa no mundo inteiro, em todos os estados, por exemplo, no Brasil, com uma igreja de grande porte e uma igreja de pequeno porte, sobre quais desafios que hoje essas duas realidades de igreja enfrentam no ensino das crianças, né? E é uma pesquisa mundial, o Brasil, né, está envolvido aí pela expressão que a igreja brasileira tem, mas hoje a gente vê uma atenção toda específica em cima de uma geração que a gente vai falar aqui, que é muito mais, uma igreja multigeracional é muito mais do que uma visão para a geração infantil, né? Ela envolve outras gerações também, né? É interessante que há 20 anos, quando a gente ia para o evento da CEPAL, eu lembro que eu vi o pastor Campanha falando sobre essas gerações, né? E ali estava já implícito a multigeracional e já falava, né, dos trabalhos com as crianças, dos pré-adolescentes, adolescentes, dos jovens, dos adultos e até mesmo dos 60 mais, ainda não tinha um nome 60 mais, né? E levou esse tempo. E quando eu chego pela segunda vez na Central, eu vejo já de perto, na prática, esta igreja multigeracional, que ela implica também espaço. Eu creio que nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. A estrutura da igreja, a igreja ela não pode mais ficar presa naquele pequeno espaço que ela está, porque a multigeracional ela já está tomando espaço, assim como foi a internet para nós, né? Ela começou lá nos anos 80, hoje a gente não vive sem ela, então a multigeracional é da mesma forma. E eu lembro, pastor Nilson, quando nós começamos o geracional, foi em Xerém, né? Foi. O pastor Agnaldo tinha me chamado para eu assumir essa igreja que seria de pré-adolescentes e adolescentes, né? Isso. E assim, eu tinha vindo de trabalhar com jovens e adolescentes, mas não de pastoreá-los, né? Eu era liderança de jovem e adolescente, então eles tinham os cultos ali deles, né? Mas não uma linguagem para eles. E foi um desafio, nós sentamos com o presbitério, organizamos, conversamos, ouvimos, e aí vamos lá, vamos dar o start, né? E eu pensei, o que é que eu vou fazer para que a gente pudesse falar? Porque comunicar não é só informar. Comunicar é ter certeza que o outro entendeu o que você está falando. É verdade. E aí eu fiquei pensando no que fazer, então eu comecei a fazer jejum e oração, porque se tem uma coisa que crente sabe fazer. Que resolve. Né? Comecei a jejuar e orar, eu sabia que o pastor Agnaldo estaria ali para o que der, o que eu precisasse, então eu entrei de cabeça para fazer pesquisas, né? Mas jejuando e orando, até que Deus falou comigo através da tribo de Sacá. Quando Davi chama todo mundo para a guerra, ele vai chamar de novo a tribo de Sacá, e eles dizem assim, Davi, a gente precisa observar essa guerra agora, porque a guerra passada, nós usamos umas armas. Para esta guerra agora, precisa de outras armas. E foi naquele dia que Deus colocou no meu coração, existem armas que a gente não pode mais usar, que não comunica mais, porque não fala mais, né? A gente tem uma chave que abre
a porta de realidades que os nossos adolescentes e pré-adolescentes, por exemplo, não podem ter ainda. Se adulto tem dificuldade nisso, né? Imagina os nossos adolescentes e pré-adolescentes. Então, a partir dali, eu comecei a pesquisar e fui para lugares onde as pessoas estavam trabalhando sobre isso, né? E eu vi a possibilidade, e nós foram 2 anos intensos, trabalhando com eles e conversando com os pais. E naquela época, eu penso que a gente ainda tinha o apoio dos pais, e agora está muito menos. A gente já perdeu aí o apoio da escola, infelizmente, né? É uma realidade. E parece que a família, né? A gente quer chamar... mais é uma luta solitária, né? Exatamente. Então, se a gente não tomar essa... Eu lembro de Rick Warren, quando ele fala que queria evangelizar os surfistas, e ele ali na praia, no surf, né? Ele disse, o que é que eu vou fazer? E Deus fez assim, olha as ondas, você consegue fazê-las? Não. Eu as faço, mas você consegue surfar nelas. Então Deus está trazendo essa onda, né? A gente pode surfar nela e nós temos como fazer isso através, né, de uma orientação do Espírito de Deus. Nós não estamos fazendo nada que tira o que é a Bíblia. A Bíblia está ali, né? É princípio, mas ela vai ser comunicada de acordo com a geração, né? Então, ter um pastor ali é muito importante. E a gente tem visto, né, esse crescimento, a gente tem visto esses pré-adolescentes e adolescentes. Hoje, vamos falar das nossas filhas, por exemplo, são líderes de GECEL, né? Líder de adolescente, líder de ministério de louvor, gente, né? Porque teve um ambiente onde foi direcionado. Ou há uma conversa, uma fala que atinge o coração deles, né? A ativação no ministério ela é muito diferenciada, né? Eu consigo olhar, por exemplo, assim, fazendo uma comparação hoje da realidade que a gente vive na Central, por exemplo, da época que passei metade da minha adolescência na igreja, por exemplo, de Itamaraty. Na época não se pensava em multigeracional e se tinha muitos talentos, mas esses talentos eles estavam sempre numa bolha. Qual que é a bolha? A conferência daqueles adolescentes. Então, uma coisa por exemplo, anual, tinha um louvor muito bom, mas que ele era manifesto somente em novembro, na época da Conadovite, alguma coisa que tinha, e que eles se reuniam. Que era extraordinário, sim, mas né? muito pontual. Mas muito pontual. Ou quando tinha uma participação num distrito, ou alguma coisa regional. E agora não, todo sábado que você for na Central, às 4 horas da tarde, você vai ver adolescentes pregando, cantando, discipulando, você vai ver nas terças-feiras, e isso é um start para o ministério. Você vai ver pré-adolescentes, você vai todo domingo lá, tem um pré-adolescente que está cantando, tem um pré-adolescente que está dando oferta, tem uma criança que está dando oferta, tem uma criança que está se esforçando, e há um preparo para isso também. Isso desenvolve o ministério muito mais claro, né? Tu vê que a maturidade, e de fato o pastor Reinaldo falou, as coisas avançaram. A gente olha para quando eu era criança, 3 anos de idade, nosso nível de desenvolvimento não se compara com uma criança de 3 anos de idade. Exato. E você falando em avanço, eu louvo a Deus pela Igreja Metodista Wesleyana, que teve essa preocupação no último Concílio Geral, né, pastor Aguinaldo, da questão de desenvolver esse quadrilátero da Igreja, né? Entre ele está multigeracional. E na última reunião nossa distrital, eu fiquei um pouco meio preocupado, assim, no bom sentido, com os colegas pastores que ali estão, porque eles têm que romper a questão de ficar só ouvindo, ficar só e não ir para o desfecho da coisa, né? Prática, né? A prática de fazer a roda girar nessa questão. Aí eu ainda tenho até o exemplo do pastor Aguinaldo. O pastor Aguinaldo, para chegar onde ele está, ele pegou a visão, mas ele aprendeu com alguém que já estava na visão. Porque você sozinho, você não consegue uma referência. É isso aí. Ele teve uma referência. E ele foi humilde bastante para ele, né? Um dia a gente estava numa reunião lá na sede, lá, e um colega lá de Volta Redonda chegou, pastor Aguinaldo, falou, isso é ele. Poxa, ele cresceu bastante. Falei assim, ele pegou a visão. Pega a visão. Trabalhou, né? Pega a visão. Quer pegar a visão? Você sentar do lado dele, se você quiser também, a gente pode, não é, dar aí uns exemplos daquilo que a gente está vivendo. Eu lembro que tu falou uma vez, pastor Nilson, que quanto tempo você não ficou ouvindo falar? 10 anos de GECEL. Eu não rompi. Sem colocar em prática. Só colocar em prática. Eu fui entender aqui. Pastor Nilson falou, prática. Eu vi que era tão fácil, pequenininho. Pois lá na casa do isso aí. pastor Aguinaldo. Eu falei, caramba, que negócio é tão O fácil. pastor Nilson,
pastor Nilson citou aqui que há 20 anos atrás na CEPAL se falava-se de igreja multigeracional. Olha só. 20 anos. Imagina. E ele falou uma coisa importante, né? Houve uma época que você pensava em igreja, você pensava em um auditório só, né? Muito Sim. comum as igrejas mais antigas, você olha, elas não tinham nenhuma preocupação com um prédio educacional que pudesse Verdade. alcançar as gerações. Sim. Hoje é impossível você ter uma igreja que você pode categorizá-la como uma igreja funcional, de estrutura funcional, sem ela ter salas e auditórios geracionais. Como o pastor Arnaldo está falando do primeiro auditório que a gente criou, além das crianças, né, para atender pré-adolescentes e adolescentes, e mesmo assim os adolescentes, eles eram temporários ali, porque nós levamos eles para dar um suporte para os pré-adolescentes, que é de 10 a 13 anos, né? Isso. E quando a gente pensou nisso, a gente foi empurrado, porque houve um ministério que foi tão eficaz no trabalho com as crianças, que quando essas crianças atingiam 10 anos, eles eram considerados pré-adolescentes, eles precisavam voltar para o templo, E não que era o queriam. auditório deles. E eles começaram, então, a ser um desafio para a igreja. Sim. Não vou dizer um problema, mas um desafio. Por quê? Porque a linguagem que era oferecida no auditório principal era muito diferente da linguagem Era que ele exatamente passou isso. lá 5, 6 anos, né? Virou pré-adolescente, vai pro culto. Lá no auditório das crianças tem um lanche, né? No momento do culto. Eles foram para o auditório principal. Que hora que é o lanche, pastor? A preocupação. E os diáconos começaram a reclamar sobre tudo isso. Pastor, os pré-adolescentes, as crianças ficam correndo no quintal, vai beber água toda hora. Falei, olha, é porque a gente não está oferecendo um ambiente que atrai eles. Não são eles que estão errados, somos nós que não estamos conseguindo alcançá-lo, né? Hoje tem uma discussão aí, e o pastor Marcos Madalena, da Igreja da Cidade, que levantou essa discussão, e não é que os nossos jovens não querem nada com a igreja, que a igreja não está conseguindo oferecer a eles um ambiente que comunique, né, com as necessidades deles, não é nem a comunicação verbal, mas com a necessidade mesmo de, ao invés de pertencer, de fazer parte de um lugar, pertencer a um lugar. Em vez de ir para lá usufruir de um trabalho, construir um trabalho, que é uma característica do jovem hoje. Então, esses pré-adolescentes, eles ficavam ali e se tornou um desconforto para aqueles que organizavam o culto. E eu disse, nós precisamos dar continuidade, porque começou com eles lá no infantil. E aí a gente abriu um espaço, montou uma igreja com toda a estrutura, levou os pré-adolescentes, deu a eles um pastor. Eu me lembro que um dos questionamentos da liderança era o seguinte: eles vão crescer, pastor, sem ter uma referência de pastor. Porque com as crianças a gente já tem isso, eles não reconhecem o senhor como pastor. Eu falei assim, aí nem os nossos pré-adolescentes e adolescentes, eles não vêm até me confessar pecado, eles não marcam um gabinete comigo para falar das suas vitórias, dúvida, conquista. O máximo que eles falam comigo, quando encontram comigo no corredor da igreja, e aí, pastor, beleza? Eu falo, beleza, entendeu? É a minha linguagem, a minha comunicação com eles. Agora, se eu der a eles um pastor que vai falar a linguagem deles e eu falar o coração desse pastor, a gente vai conseguir chegar até essa geração. Aí surgiu, então, o terceiro auditório funcionando simultaneamente, né? A gente já tinha o auditório principal, criança, surgiu, então, o auditório de pré-adolescentes e adolescentes. Depois veio o auditório só de pré-adolescente, e aí a gente acredita, né, que jovens e adolescentes talvez consigam estar no mesmo auditório, a gente comunicar com eles, mas com programações específicas. Agora, o que fazer, né, pastor Wesley? Porque a gente pode estar falando com alguns pastores aqui, o que fazer com uma igreja que não tem essa estrutura, né, de um prédio educacional, de tudo que ele tem, é o prédio principal ali. O Rick Warren, ele tem uma frase que foi o start para mim, né? Não existe ministério sem ministro. A grande preocupação, às vezes, de nós pastores é o seguinte, né? Criar uma estrutura para depois colocar o ministério. E esse é um erro, é um equívoco. Crie o ministério primeiro, levante os ministros primeiros e depois esses próprios ministros vão encontrar um espaço, seja uma casa alugada. Agora mesmo, né, meus parabéns, pastor Bruno, lá de Vila Guilherme. Eu tive em Vila Guilherme semana passada, era um galpão, ele montou uma estrutura, ainda que fosse limitada, para atender a igreja. Mas agora, o que eles fizeram? Desocupou um imóvel na frente, que parecia ser uma oficina mecânica ou de alguma assistência nessa área, porque tem várias salas
e várias áreas de atendimento. A igreja foi crescendo, foi lá, comprou, alugou espaço em frente, e aí está levando a igreja multigeracional lá, as salas para curso para frente lá. Então, quando você investe no ministério, né? Porque o nosso papel é pessoas, né? A estrutura é consequência de você ter pessoas, né? Então, assim, invista no ministro e você vai ter a estrutura necessária para você ter o ministério funcionando plenamente. Deus se encarrega de expandir a tenda, né? Agora, ele não vai nos dar se nós não tivermos trabalhadores para realizar a colheita, né? Sim. A gente está querendo a grande colheita sem preparar os trabalhadores. Isso não vai acontecer, porque não é assim que Deus trabalha no seu reino. Tem os trabalhadores e a colheita vai ser exponencial, porque você preparou uma equipe para isso, né? Esse reconhecimento de figura pastoral e de liderança, né? Eu lembro que a gente leu tem umas 2 semanas, a gente leu o Elias Dantas, ele fala no livro dele que a gente está lendo, que ele fala que você se torna pastor de alguém quando você, em algum momento crítico da vida daquela pessoa, você está presente, você dá um direcionamento, você, em algum momento de necessidade, você é aquela pessoa que é uma figura que corresponde a essa necessidade. Isso. E sem essa liderança próxima, você não consegue ter essa correspondência, de fato. Hoje, por exemplo, a gente ontem, né, a gente teve uma experiência ontem no nosso GSL de jovens de um jovem me procurar pedir, pastor, ora por mim, porque eu quero viver o ministério. E isso nunca se daria, porque ele falou, eu comecei a andar com o senhor me deu um direcionamento que isso, eu entendi o que Deus quer para mim. Nunca se daria num auditório normal, num coisa. E com púlpito. E isso também, ele entra muito também no nosso segundo pilar da igreja que a gente pensa, que é nos templos e nas casas. Isso. Que também não fica... A liderança e o pastoreio dessas pessoas não ficam restritos a nós, pastores, também. Não só os pastores multigeracionais. Mas a gente forma líderes nos templos que também resultam nas casas. E essa figura das casas traz uma liderança muito próxima, traz nesse líder da casa, nesse líder do pequeno grupo, é onde a gente vê a resposta dessas necessidades dessa igreja multigeracional também. Então, caminha tudo meio que uma linha muito contínua para essa linguagem ser acessível a todos e ter um pastoreio muito próximo. Uma realidade hoje nossa da Central, de mais de 2.000 membros, é impossível a gente pastorear essas pessoas se a gente não estivesse pensando nos tempos. E rompe essa ilha, né, do auditório e o púlpito. Muitas vezes antigamente a gente alcançava algumas pessoas pelo gabinete, que eram poucas. Agora, essa multigeracional, esse no templo, nas casas, a gente já começa a discipular, a ver a necessidade de cada pessoa que está ali no seu grupo, e a gente começa, agora há pouco que eu citei, né, uma pessoa que eu preciso discipulá-la. Ele viu em mim assim a vontade de ter alguém por discipulador. Eu falei assim, então é comigo. Então, eu tô por acaso o senhor é o pastor, mas poderia ser um líder de ser outro líder, sem problema. Abre esse leque. A gente vê isso, né, no nosso dia a dia, né? Líderes assumindo o papel de aconselhador, conselheiros, de acompanhar esses temas. Exatamente. O pastor fazia tudo, né? No nosso tempo. Hoje não, hoje abre-se leque e a gente entende que aí a coisa começa a fluir. Fazer discípulo não é um mandamento para os pastores, né? É um mandamento para os discípulos. Né? Justamente. E todos são discípulos de Cristo. Então, isso abre muito esse leque também, né? Eu lembro que meu pai conta que na época do Itamaraty, começo ali da igreja, tinha de fato um cercado mesmo, que separava o púlpito das pessoas. E aí nesse cercado tinha entradinha assim, e eu não me lembro exatamente se os presbíteros ficavam dentro, mas eu acho que não, que nesse cercado só entrava quem ia pregar. Ou no máximo os presbíteros que estavam ali. Era o santo dos santos. É como se fosse o santo dos santos, o sumo sacerdote que podia entrar. Então havia uma separação muito grande da figura pastoral, esse homem santo que não erra, que não falha, da igreja. E aí agora a gente vem com os templos e nas casas, a gente vem com o GCL, com as células, e a gente vira para o membro da igreja e fala assim, não, você tem um potencial de fazer discípulos. Você tem um potencial de liderar, você tem um potencial de pastorear essas pessoas, no sentido de pastoreio de cuidado. E isso rompe uma mentalidade e uma cultura. E a gente chega nisso aí, né, na cultura. Cultura de história. Na verdade, né, assim, é o resgate do sacerdócio universal, né? Exatamente. É chamado da segunda reforma, porque a primeira reforma de Lutero, né? A gente conhece a história lá no IV século, essa estrutura do clericalismo, né? Separado dos leigos da igreja. Mas quando Lutero vem, né?
11 séculos depois, ele faz uma reforma, mas é uma reforma teológica. Sim. Essa reforma eclesiástica, estrutural, ela permanece ainda engessando a igreja. A Bem essa ponto mesmo- separação, né? separação, né? Aí a gente chega a esse ponto, né? Tem alguém possesso por um espírito maligno, vamos chamar o pastor. Assim como chamavam os padres para exorcizar, né? Tem alguém doente, vamos chamar o pastor para orar. De madrugada, se for possível. Quantas vezes eu lembro meu pai sair de madrugada para expulsar demônio? Para expulsar demônio, né? Porque Que tinha afronta, essa né? figura, Esse né? meio-dia. Que só pastores podiam. Então, essa reforma, né, de 1517, Lutero, ela não mexe nessa estrutura eclesiástica. Agora, tem-se dito que nós estamos vivendo essa segunda reforma, né? Que é a devolução do sacerdócio universal à igreja. Porque se a primeira reforma ela devolveu a Bíblia, porque a gente sabe que com isso, né, a Bíblia volta novamente a estar na mão do povo e é acessível por todos, tem-se dito que nessa segunda reforma o ministério está sendo devolvido à igreja. Então não é só o pastor que tem o privilégio, né? Não é só ele que exerce o ministério, é todo aquele que crê que é em nome de Jesus que nós exerceremos o ministério. O pastor Ebbe Uber chega a dizer que esses líderes de pequenos grupos, eles podem ser vistos mesmo, devem ser vistos como um pastor com P minúsculo, né? Sim, não desmerecendo por ser P minúsculo, Sim. mas que ele não entrou no seminário, ele não foi consagrado exclusivamente ao ministério pastoral, mas ele tem ali um dos 5 dons lá de Efésios capítulo 4, 11. Que Até foi uma Deus certa autoridade, né? autoridade, né? Porque foi Aquele dada a grupo autoridade no dele nome ali. de Jesus, né? Mas em Efésios 4, 11, Paulo vai falar que foi Deus que deu uns para apóstolos, pastores, né? Mestres, evangelistas e profetas. Nem sempre ele é consagrado, mas ele tem esse ministério, né? Do cuidado com a ovelha, do aconselhamento, né? Da responsabilidade sobre aquele pequeno rebanho que deu a ele. E isso é muito bonito de ver na igreja, né? Isso é igreja, né? A gente está vivendo essa transição para uma igreja discipuladora, aí você passa no corredor de salas, vê um membro, né, discipulando o outro ali dentro de uma sala. Você vai para o café central, chega lá, tem alguém sentado numa daquelas mesas e cadeiras com a revista aberta, discipulando o outro ali naquele ambiente ali. Você vê as reuniões discipuladoras nas casas, você vê líderes de homem ao máximo, mulher única, casais saudáveis, né, acompanhando, discipulando, orientando. Agora mesmo a gente viveu uma experiência maravilhosa de um dos líderes de casais saudáveis, que é o nosso curso para casados. No processo do curso, um casal ficou impossibilitado de ir até as reuniões, os encontros, porque o marido pegou trombose e não pôde sair de casa. Esses líderes davam aula para o grupo deles, mas agendou um dia na semana também, ia na casa desse casal dar aula para eles. Agora, no finalzinho, esse casal já pôde ser restituído ao grupo. Ou seja, a igreja foi lá, Lá, é isso na aí. casa deles. Quando E é a que gente- nós, pastores, conseguiríamos? A gente não né? ia conseguir isso aí. fazer um dia na nossa agenda, né? De maneira nenhuma. Uma das coisas que, assim, dando aula de EFL, né, de Escola de Formação de Líderes, surgiu 2 perguntas interessantes. Uma delas foi assim: isso funciona mesmo, pastor? Disse assim, olha, vou te falar sobre uma pessoa, poderia falar várias, mas nem tem tempo aqui hábil. Mas vou te falar uma pessoa, Vânia. A Vânia, que todo mundo aqui conhece já, né? Chegou no GECEL sem falar uma palavra, tinha medo de levantar os olhos, né? A Vânia fez um gabinete comigo falando sobre todos os medos e todos os traumas que ela carregava. E durante 1 ano no GECEL, ela foi uma das primeiras do GECEL, depois de 8 multiplicações, ela foi a 8ª multiplicação. E ela hoje é líder de GECEL. A GECEL Déboras é com ela, né? Então ela tem um trabalho incrível. Às vezes as irmãs que estão lá com ela me procuram, né, para elogiar ela, para falar dela. Então eu falei para essa pessoa, né, olha, a Vânia, eu estou falando aqui o nome dela porque ela já falou isso, já fez até um vídeo com ela, então estou falando aqui, foi uma pessoa que chegou com traumas e está aí, liderando. Ela entendeu, 1 de Pedro 2,9, né, se não estou enganado, sacerdócio real,
Nós voltamos a ter o sacerdócio daquilo que nós recebemos ali em Adão. Quando Deus ele fez o homem, né? Fez o homem para um governo. Né? E a gente perde o governo, mas Cristo volta, Cristo vem, traz esse governo de volta. Então a gente está entendendo que nós precisamos viver esse propósito que Deus quer para a igreja desde que ele fundou a igreja. Né? A gente sabe que a igreja é fundada antes mesmo de Atos dos Apóstolos, mas propriamente dita, ela nasce ali. Tu és Pedro, e sobre esta palavra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E essa igreja vai crescendo em graça, em sabedoria, todos os dias nos templos e nas casas. E o que acontecia? Acontecia que Deus acrescentava, né, aqueles que iam se convertendo, porque a igreja virava um alvo de amor, né, de confraternização, de comunhão. Eu falei para essa pessoa. E a outra pergunta dela foi assim, isso é uma coisa da Wesleyana, né? Eu disse, você não está olhando para fora, você não está vendo nada que está acontecendo. Na verdade, nós já somos a segunda ou terceira onda aí, né? Desenvolvimento dos pequenos grupos. Na verdade, Atos 2, 40 alguma coisa? 42. 42. Perseveravam na... Ele vai falar sobre a igreja e perseveravam nos templos e nas casas. Né? Uhum. Então, essa afirmação, na verdade, é exatamente isso, desde que a formação da igreja. Na verdade, o templo era uma figura ainda muito judaica, não tinha o desenvolvimento do cristianismo, não se dá no templo, de fato, se dá nas casas, porque o templo era mais uma figura ainda muito atrelada à cultura judaica, né? Então, as casas são fundamentais. E exatamente, ainda em Atos 2, engraçado, né? No mesmo texto que há essa afirmação de como perseverava a igreja de Atos, há também o batismo com o Espírito. E todos aqueles que estavam ali, independente de serem os apóstolos, de serem qual a função ele tinha, se ele perseverou na doutrina, ele recebeu o Espírito. Ou seja, estava sobre ele autoridade e poder para liberar aquilo que ele recebeu de Jesus. Na verdade, a igreja viveu, né, mais de 300 anos em pequenos grupos, sem ter a construção de um edifício, de um prédio, né? Então, onde a igreja ela não apenas se organizou, mas cresceu também. Foi nas casas, foi nos grupos, em praças, foram nas florestas. A igreja, quem está falando de 3 séculos, né? Quase 4 séculos de história da igreja sem um edifício, sem um lugar onde as pessoas pudessem se organizar ali para ser igreja. Então, assim, a gente de alguma maneira recebeu um grande golpe, né? Porque até então éramos considerados um pássaro de 2 asas que estávamos voando. Essa expressão é maravilhosa. E chegando a todos os lugares, né? Pastor Elias Dantas agora é enfático em dizer que a maior forma de propagação do evangelho e obra missionária que se realizou todos esses anos do evangelho, né, e da igreja foi através de cristãos que migraram de uma cidade para outra. Foi assim que o evangelho cresceu e é assim que ainda a obra missionária ainda é mais feita. Quando um cristão ele sai da sua nacionalidade, né, do seu país ou do seu estado ou cidade e leva consigo essa mensagem que é compartilhada em outro lugar. Então, durante quase 4 séculos foi isso que aconteceu. Aconteceu quando a igreja de Jerusalém não entendeu, né? Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, mas vão ser também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles se confinam em Jerusalém, se limitam ali a viver o que eles receberam ali dentro, até que vem a perseguição. Na perseguição eles são dispersos e na dispersão eles carregam o quê? Essa mensagem, né, do evangelho. E aí começam a surgir as igrejas, e isso vem desde o 1º século até nós. Então hoje, você confinar, né, a igreja a um templo, a um prédio, é um grande equívoco da história do cristianismo, né? Porque a igreja ela sempre expandiu a partir do momento que ela entendeu que ela se reúne para se manifestar, né? Não na reunião tem uma manifestação em si mesmo. Ela recebe para poder entregar. Então o templo era o lugar onde eles estavam reunidos, que eles acabavam recebendo ali, mesmo com aquela estrutura engessada, né, judaica, mas ali também era um lugar onde eles reuniam para poder se encontrar, e nas casas eles compartilhavam. É só a gente pensar, né? Na primeira pregação de Pedro foram 120, né? Batizados com o Espírito Santo e cheios, né? Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Quem foi que discipulou esses 3.000? Quem foi que ensinou eles a obedecer
todas as coisas que os E que discípulos... casa é essa para juntar tanta gente assim, se não for em outras casas? São muitas Agora, casas para grande- dividir esse público. né? O grande nosso desafio, pastor Wesley, né, como igreja histórica que nós somos, né, igreja metodista suazeiana, batista, assembleia, e acredito que outras denominações congregacionais, presbiteriano, enfrentam também, é a gente transicionar, né, de uma igreja do templo para que ela possa também se manifestar nas casas também. Esse é um grande desafio, porque as igrejas históricas elas viveram décadas sem falar de pequenos grupos, sem viver em célula, sem organizar em GECEL, como nós chamamos, grupo de crescimento, evangelismo e unidade. Então, por que de repente, de uma hora para outra, nós precisamos nos reunir em casas, né? Talvez essa seja a grande pergunta. Primeiro, porque é bíblico, né? A igreja começou assim. Segundo, porque comprovadamente nós abrimos muito mais oportunidade para que as pessoas possam viver o sacerdócio universal. Dentro de uma igreja, quantas pessoas, no máximo, nós aproveitaríamos em trabalho dentro de uma igreja? Quantas? Agora, numa igreja, por exemplo, pequenos grupos, não tem limites. Quanto mais você multiplica, mais pessoas estão exercendo o ministério da palavra, o ministério da intercessão, o ministério da organização de um pequeno grupo. Ainda mais no GECEL, que essa figura não está contida no líder. Não o líder está é só quem atrelada direciona, só. mas Isso. tem o que faz o louvor, tem o que traz a carta, o que distribui, tem o que organiza, tem o secretário. Então, ali, num pequeno grupo, você tem no mínimo 4 funções muito bem claras que são exercidas por todos, praticamente. Né? Eu lembro de uma fala do pastor Carlito Paz, só um momentinho, Sim. que ele fala assim, se você observar e para a igreja não precisar estar com algo, ela para de falar sobre aquilo, né? Se não se fala sobre aquela situação, né? Por muito tempo a gente não falava sobre o profético, exatamente porque o profético trazia consigo mesmo algumas perturbações, com muitas aspas. E aí é só não falar sobre isso, né? O que a gente não está fazendo é não falar sobre isso. Nós vamos falar o tempo inteiro sobre isso, porque isso reverbera de Cristo para quem é cristão. Sim, isso. Né? Nós não estamos... Eu falo para o pessoal da escola e de todos que me perguntam o seguinte, gente, não é uma invenção da Wesleyana, não é uma invenção do pastor Aguinaldo, né? Nem de Carlito Paz, nem de Abe Uber, que para mim assim, é a pessoa que eu mais admiro em relação a pequenos grupos, é uma ideia do Cristo, né? Do Senhor, que pegou 12 homens. Ele podia ter ficado com os 70 todos juntos ali, né? Ele podia ter trazido também para colocar Lázaro, Marta, Maria. Ele pegou 12 para fazer uma estrutura, né? Mandou de 2 em 2. Ele sempre foi o tempo inteiro dizendo assim, olha, se nós conseguirmos fazer aqui, se você conseguir entender que a estrutura ela é de pequeno grupo, você vai conseguir, porque o olhar do Senhor sempre foi a multidão, mesmo quando os discípulos ficam perto, né? Por exemplo, o Sermão da Montanha, não era para a multidão, né? Era para os discípulos. Eu estava ouvindo ele falar para discípulo, mas com o olho na multidão. Mas outro detalhe também, que ele se preocupava com o templo, a sinagoga, mas ia nas casas também. Isso aí. Interessante, relevante aqui também uma observação, é de que os grupos pequenos, eles atendem aqueles que estão afastados da igreja. Por exemplo, no meu GECEL, nós temos a irmã Irene, que é a sogra do bispo Fernando Ramos, é a mãe da Tânia. Poxa, quando nós abrimos o GECEL ali na casa da Suelen e do Rafael, e ela é vizinha, ela ficou feliz da vida. E ela tem um problema, né? Muitas vezes ela não pode estar com a gente lá, ela é doente e tal, mas sempre quando pode, e ela participa assim, mandando mensagens e tal, e colabora também. Hoje a gente faz o lanche lá, cada um dá um valor, né? Nós entendemos assim, seria melhor, todo mundo está atendendo. Ela mesmo podendo ir, ela colabora, dá lá o seu valor lá para ajudar. Então essas pessoas também estão sendo alcançadas. É isso mesmo. Estão A igreja sendo vai alcançadas. até as pessoas, né? A igreja, ela se manifesta. Então, assim, eu daria, pastor Wesley, um conselho, né, a quem está nos ouvindo. Primeiro, como membro da igreja, né?
Não há nada que prejudique uma igreja local ela se organizar em pequenos grupos. Não há nada, nem biblicamente falando, nem estruturalmente falando, não há nada que se diga assim, isso é prejudicial. Alguém vai dizer que, às vezes, é o caminho para dividir uma igreja, porque você dá muito poder a um líder ou um supervisor. A igreja sempre teve divisões, né? Antes dos pequenos grupos. As igrejas que elas se organizam em pequenos grupos, elas têm divisões. As que não organizam também, elas têm. Agora, comprovadamente, as que estão organizadas em pequenos grupos, elas se dividem menos do que aquelas que não estão. Porque se aprende o caminho da submissão, do respeito à autoridade, né? Do compromisso com o corpo e não com a estrutura. Então, assim, segundo lugar, os ganhos são muito grandes, né? Porque, assim, é a maneira que hoje nós temos de nos multiplicar. Não nos multiplicar só em multidão, mas nos multiplicar em outros. Um líder gera um outro líder, que vai gerar um outro líder, que vai gerar um outro líder. E é o que mais me encanta, né, na visão celular, é essa multiplicação a partir de alguém. Quando eu olho, por exemplo, talvez eu não inspire esse jovem que procurou o pastor Wesley ontem no GECEL e falou, cara, me ajuda, porque eu me sinto chamado, né, me identifico com o ministério pastoral, tenho um chamado, talvez eu não inspire. Mas por que o pastor Wesley inspira? Porque é na faixa etária, comunica. Porque está mais próximo, comunica. Então, eu talvez não inspire muitas pessoas a viver o ministério hoje, né, assim, de multiplicação de líderes lá. Mas outros, certamente, né, eles vão se ver. Agora, quero deixar aqui uma palavra também para pastores que pensam que é algo difícil de ser implantado na igreja. A transição, o pastor Nilson mesmo falou que ele passou 10 anos estudando, querendo, né, achando o meio. Quando ele veio para a Central, levei ele para o meu GECEL, ele viu que o pequeno grupo nada é um encontro de pessoas que estão numa casa para compartilhar a simplicidade do evangelho na experiência prática do dia a dia e que as pessoas precisam, né? Desse GECEL que o pastor Nilson, né, hoje que participou. A gente tem o Sebastião, que é líder de GECEL e está indo muito bem. Ontem mesmo tinha 3 visitantes lá no GECEL dele. A gente tem o Fornalha lá com o Diego, a Dani, que saiu, o pastor Nilson, que está com outro GECEL lá. E você vai se multiplicando só dessa época dele aí, né? Que hoje a gente tem essa dinâmica. Então, assim, os pastores que estão aí têm um caminho, né, de transição, que ele é um caminho pedagógico, um passo a passo fácil de implantar na igreja local e que, assim, vai te dar muito trabalho. Você tem carta pastoral, você tem que cuidar de supervisão, de coordenação, porque o pastor, ele precisa ser mesmo o gestor de tudo isso, mas vai produzir muito resultado. Primeiro, porque nós vamos resgatar mesmo o sacerdócio universal do cristão. E segundo, porque nós vamos ter uma igreja mais leve. Vocês sabem disso. Hoje, 80% de tudo que acontece na Central acontece através dos pequenos grupos. Isso mesmo. Os nossos trabalhadores, eles estão vindo dos pequenos grupos. Eles aprendem a servir lá e uma vão servir na realidade. Estacionamento, portaria de igreja, festas igual nós vamos ter agora a conferência no final de semana da família. De onde vêm esses trabalhadores? Vêm todos eles, né, dos pequenos grupos. É extraordinário. É extraordinário. E eu acho interessante que é o seguinte, nos templos e nas casas, a gente não perde a excelência do tempo. Não. A gente Pelo contrário, né? Eu acho que assim, potencializa muito a excelência do tempo. Né? Porque uma das coisas que eu vejo muito pastores amigos e outros é esse medo de, e se eu perder o culto? Ou se eu cancelar, tirar um culto da semana ou alguma coisa assim? E esse medo de perder ali, mas na verdade, pelo contrário. E questão de trabalho, hoje é muito mais trabalhoso para a gente manter um culto de quinta-feira do que uma célula numa quinta. Muito mais. Porque fazer um culto, eu não sei quem já teve a experiência de dirigir uma igreja que tem que ser responsável por isso, dá muito trabalho. Tem que pensar num louvor, e não pode ser um louvor mais ou menos, tem que pensar, tem que dar uma boa oferta, tem que ter uma boa organização, tem que ter um bom diácono, tem que ter uma boa recepção, tem que ter uma igreja limpa. Então, você se preocupa se o povo vai vir, se o povo vai participar. Exatamente. Muito mais. A casa, porque tu abre uma casa, tu prepara uma casa, é muito mais simples. Só que dá trabalho. Mas menos trabalho ainda, eu acho, que é manter um culto. E o resultado
não se compara a um resultado de... O resultado E é outra coisa, em termos de fantástico. Wesleyana, a gente está falando aqui, reservamos as terças-feiras, a gente tem que falar do começo, né? Os cultos de terça-feira eram chamados de cultos de oração. Então, era meia dúzia ali, Que ninguém pouca parava. gente, quase ninguém E os não mesmos. ia. É. Os mesmos. Quando você abre por pequenos grupos, vai para as casas, o leque... Nós né, estamos quantos crescimento. hoje nas Hoje a gente casas? reúne Não é? umas 700 pessoas nas casas aí. Essa Então última vale a conta pena, deu hein? 780 e pouco. Então, Então, o último então encontro nosso, tem 700 pastores que têm medo de romper. A verdade questão é- romper isso A aí. gente não comporta na igreja se a gente fosse reunir. Não comporta a igreja se juntar, né? Um culto só. Não comporta. O nosso desafio, né, como uma igreja que está em transição para pequenos grupos, é a gente equilibrar esse número de pessoas que estão na igreja e o número de pessoas que estão nas casas, né? Esse é um desafio, né? Uma saúde aí numa igreja no tempo e nas casas. Porque, assim, a igreja hoje, né, outra transição que nós estamos vivendo é para a cultura de uma igreja discipuladora, e a gente tem 3 grandes desafios, né? Primeiro, como igreja, é pregar, mas também discipular aqueles que estão se O convertendo. objetivo principal, né? Isso. Alguém já disse que nós somos excelentes geriatras e péssimos pediatras, né? Nós, às vezes, conseguimos gerir, gerar num culto um novo cristão, com um apelo, uma mensagem, uma boa música, ele aceita Jesus, mas, às vezes, nós temos falhado no discipulado dessa pessoa, na consolidação, no batismo. E os números, eles são assustadores. A quantidade de pessoas que aceitam a Jesus e a quantidade de pessoas que são levadas ao batismo e ativadas no ministério, né? Então, esse é um desafio. Pregar, mas também discipular essas pessoas. Segundo desafio, né, nosso é transformar crentes em discípulos, Sim. que tem uma distância muito grande. Muito grande. Sabe, o crente, a mentalidade de um crente, a mentalidade de um discípulo são 2 coisas muito diferentes. Hoje, infelizmente, né, alguém pode até discordar de mim, a gente pode conversar sobre isso, não debater em rede social, que eu não entro nessa, não podemos conversar. Mas, para mim, a igreja hoje é uma multidão, né? Ela é uma multidão. É porque o mundo não é a multidão. Eles não estão seguindo Jesus, Exatamente. não estão preocupados com os princípios de Jesus. Então, a igreja, ela é uma multidão. E a multidão, ela é uma massa cinzenta, sem identidade, sem rosto, que você olha para ela e você não consegue. Ainda mais essa igreja de hoje, que ela ouve o seu pastor no domingo, na segunda-feira ela ouve, né, o Hernan Dias Lopes, na terça o Sila Malafaia, na quarta-feira o Cláudio Duarte, na quinta-feira a Viviane Martinelli, na quarta, Um pouquinho de sexta-feira. cada um, né? E aí de cada um. você fala Não assim, gera nada, cara, né? sou pastor dessa multidão, cara. A minha voz é só mais uma voz, é só fazer o teste. Para mim hoje, pastores, meu maior desafio hoje, eu vejo como pastor, é ter os ouvidos, porque a gente perdeu, né, a essência do pastoreio, que é a ovelha reconhecer a voz do seu pastor. Sim. E hoje são poucos aqueles que ouvem-nos. Ele nos ouve, mas ele tem os argumentos dele. Não, mas a Torá diz isso. Não, mas a mandala diz isso. Não, mas lá na igreja tal. Não, porque o meu amigo lá, né? Porque o pastor fulano e tal. Então, assim, ele tem essa dificuldade na sua audição hoje, um ouvido maduro, que ele, assim, cara, eu preciso ouvir alguém, são tantas vozes, eu preciso confiar em alguém para que ele possa guiar a minha vida. Hoje é o nosso maior desafio. Então, assim, você transformar crente em discípulos hoje é um desafio. E é uma utopia, ao mesmo tempo, achar que no tempo de hoje eu vou falar a todos. Mas se eu falar o pastor Arnaldo, e o pastor Arnaldo falar o pastor Nilson, e o pastor Nilson falar o pastor Wesley, nós vamos estar multiplicando a mesma voz, né, em formatos diferentes para alcançar várias gerações. De maneira indireta, falou a De maneira indireta, você falou a todos. Por que Jesus escolheu 12? E dos 12 ele escolheu 3? Porque a multidão, um domingo, gritou, Hosana, né, aquele que vem em nome de Davi. Na outra semana gritou, cara, crucifica esse camarada aí, solta esse ladrão, cara. Essa é a multidão. Agora, e os 12? Aonde estavam esses 12 na multidão? Acompanhando Jesus. Ainda que um pouco de longe ali, né? Sim. Nesse inteirinho acompanhando ele até a crucificação e aguardando ali mesmo a ressurreição para que pudesse viver.
Então, nós precisamos saber transformar crente em discípulo, é um grande desafio nosso, como pastores. E o nosso terceiro maior desafio, né, é os grupos discipuladores, que vem aí o GECEL, os cursos que nós proporcionamos na Central, no caso, Homem ao Máximo, Mulher Única, Casais Saudáveis, curso de noivas, esses Implantação do ambientes. CR agora que a gente O está... CR, isso aí, bem investindo. lembrado, né, o Celebrando a Recuperação. São esses grupos, né, de discipulado, onde as pessoas partilham o seu dia a dia e dão oportunidade às pessoas para poder manifestar a sua voz. E aí eu acredito que a gente pode chegar a essa condição de ser uma igreja, né, que é uma igreja que vive a cultura do discipulado mesmo. Estamos caminhando para essa realidade. Eu acredito que a gente vai chegar lá. Já, os resultados já são evidentes, né? A gente que tem assentado à mesa e analisado não só números, mas líderes. Eu tenho costume, ontem eu estava à noite escrevendo, quando eu cheguei de GECEL, uma coisa pessoal, e aí parei para olhar as fotos do GECEL. Eu tenho costume, às vezes, do líder do grupo, lá, no grupo de líder, olhar as fotos, né? Bacana olhar, né? E aí você vai passando as fotos e é algo inspirador, porque você olha pessoas que no meio da multidão, talvez elas nunca seriam enxergadas, mas são líderes, e estão lá com o seu GECEL cheio de pessoas, inspirando pessoas, e estão servindo no tempo com excelência. Eu lembro, nós tínhamos uma semana de oração pela manhã, né, antes do... Eu acho que o pastor Aguinaldo estava nessa. A gente, 6 horas da manhã, a gente orava antes da ceia, um movimento que teve de GECEL, e certa vez foi uma líder de GECEL que eu nunca havia ouvido ela falar. Ela é um pouco tímida, assim, né? E ela deu uma palavra sobre, acho que Jeremias, no caso, sobre a casa do olheiro, né? Desse A Casa do Olheiro. Profundo, né? E que foi super surpreendente, profundo, bíblico, profético. Oportunidade de ouvi-los, né? E foi ser inspirador ver isso acontecendo, e eu acho que a gente vai conseguir chegar lá. Chegando lá. Dá trabalho, né? Mas a gente trabalha, a gente gosta de trabalhar. Eu não sei se a gente chamado tem para tempo trabalhar ainda, mesmo. mas é uma observação minha que eu vejo nos grupos pequenos, no nosso GECEL ou nos GECELs, é esta organização de não deixar uma coisa assim aleatória. Não, vai lá e você faz. Não, você tem a carta, você tem as diretrizes todinha ali, depois tira-se essa foto, não é? Para saber quem está e se realmente está realizando esse GECEL, não é? O relatório, Isso. manda-se um relatório lá, as redes, não é? E cada grupo ali tem, e essa dinâmica, essa organização é que faz o crescimento. Porque ao mesmo tempo, se a gente deixar muita vontade, a coisa não funciona. Ela fica dispersa. Hoje eu não vou fazer, não tenho que dar nenhuma satisfação, prestar conta. Eu não tenho que prestar conta mesmo, então. Mas aí você está toda terça ali, porque tem uma organização, tem superiores ali, gente ali, que está, né, fazendo a coisa funcionar. E é cobrado. E outra coisa também, né, no bom sentido, essa cobrança vale a pena. Vai dar resultado. Com certeza. Porque o ser humano precisa de disciplina. Eu tenho dito, né? Deus não multiplica nada que não tem ordem, né? Sim. Frase ele é um fala essa frase. Ele não é irresponsável, né, cara? De multiplicar aquilo que não tem uma ordem. Porque você multiplica o caos, você vai ter 2 caos, né? Verdade. Então, o papel do Espírito Santo é colocar em ordem o caos e não multiplicar o que é multiplicar, bom. né? Então, prestação de contas sempre fez parte da vida cristã. Você olha João 17, Jesus está prestando conta ao Pai, né? Uma turma de 10 e 12, né? Estão aí, só um se perder. Apresenta todo mundo. Tá ali falando Glória o trabalho dele. Então você, líder, não reclama de prestar conta para o seu supervisor, para o seu pastor. Isso faz parte do seu crescimento pessoal, né? E falando sobre expansão, que eu acho que é o ponto de uma realidade que a gente está vivendo hoje na Central, que é o nosso PE 205, que é o nosso projeto de expansão. E agora estamos nos multiplicando para um novo lugar. E você que está vivendo a vida Central, você já está fazendo parte disso. E a gente queria aplicar um pouco dessa visão, compartilhar com você aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Esse primeiro podcast é para a gente compartilhar o que a gente tem vivido na Central. E o projeto é uma realidade da Central hoje. Nós estamos como igreja movidos a isso, trabalhando para isso e já temos fruto. Então, para você que não sabe, o projeto 205 é a aquisição do nosso novo terreno, né?
Isso aí. 200 metros da igreja, na rua da igreja mesmo, e ali vai ser, se Deus quiser, nossas futuras instalações, aonde nós temos pensado numa igreja multigeracional, nos templos e nas casas, né? E 205 porque é o número, né? O número lá. É a mesma rua onde hoje está a Central, Casimiro né? de Abreu? Casimiro de Abreu. O templo hoje atual nosso tem o número 50, né? Isso. E essa propriedade que nós estamos adquirindo tem o número 205. Então a gente tinha que botar um nome lá no projeto. É uma extensão da nossa igreja no número 205 na rua Casimiro de Abreu. A Central hoje, pastores, vocês conhecem muito bem a realidade, né? Nós temos um colégio hoje que funciona em um espaço que é alugado. Nós temos um estacionamento que recebe, né, entre 120 e 140 carros em algumas celebrações, que também é num espaço alugado. Sim. Né? Os nossos auditórios geracionais, como o infantil e o espaço da família, também está num espaço alugado. Hoje é impossível pensar a Central sem a estrutura que é alugada. Sem esses espaços, né? Sem esses espaços. E uma vez que é alugado, a gente está sempre caminhando num terreno arenoso. Qualquer hora nós podemos perder isso. Né? Qualquer final de contrato de 5 anos, se o proprietário dizer assim, ó, quero que vocês entreguem o imóvel, nós precisamos entregar. Então a Central hoje ela funciona sem uma vaga de estacionamento, com espaço muito limitados em salas de aula, né? Sem uma estrutura para os auditórios multigeracional, e seria uma irresponsabilidade nossa viver tudo que nós estamos vivendo hoje e não se preocupar com isso. Né? Então, a partir daí já começou a haver uma necessidade de primeiro a se orar, para que Deus nos desse um espaço onde a gente pudesse solucionar todas essas questões que hoje nós lidamos com ela, que são preocupações. E surgiu, então, essa propriedade, né? Impressionante quando a gente vê a imagem, né? Satélite ou do drone. É o único espaço, né, que a gente tem ali, ainda que não foi construído, casas nele. Um espaço tem um lote aberto. É uma área de 3.500 metros quadrados, tem 34 de frente e 100 de fundo. Todo mundo conhece a geografia de Petrópolis, ela é complexa porque os terrenos são muito acidentados, né? Morro, poucas planícies. Esse terreno ele tem 80% dele plano, né? Ou seja, de 3.500, 2.700 metros dele é plano, que facilita muito a construção. Né? Vai ter muito pouca remoção de terra para construção, deslocamento de solo, né? Então facilita muito. E muito próximo de nós. Sim. E quando nós fizemos a proposta, de imediato ela, né, foi recusada, porque o proprietário não tinha intenção de vender o imóvel, mas passou uns 4 meses, né, ele retornou para nós, mudou os nossos planos, e nós realmente vamos colocar o imóvel à venda. Quer manter a proposta? Nós mantivemos a proposta, e agora, em janeiro, nós pegamos a chave, né, do imóvel, e já teremos ali as instalações, que elas são muito boas para a gente usar de imediato para algumas atividades da Central, mas o projeto é que muito em breve a gente já comece a construir ali um templo, né, que vai ter 2 andares de estacionamento, mais um auditório para 1.500 pessoas e mais ainda um prédio educacional nos fundos para dar a gente a estrutura de ter ali condição também de ter toda a funcionalidade da Central. A grande preocupação, a pergunta que o pessoal tem feito muito, mas o que vai se fazer, né, com o auditório hoje, que é o templo da Central? Vai transformar em um auditório multigeracional, não tenha dúvida, né? E se amanhã ou depois puder comprar mais um terreno, mais uma casa, mais um imóvel, não tenha dúvida que é para onde a gente está indo, né? E vai gerar crescimento. É isso aí. Com certeza. O bispo Anderson Caleb, eu lembro uma frase que ele falou uma vez, quando eu estava no Caranguá, eu ouvi ele falando que tenha lugares vazios na sua igreja para que possam ter pessoas que se acheguem nesses lugares. Então, hoje, realmente, igual a gente falou, se a gente reúne a nossa estrutura de GCL numa igreja, no nosso templo hoje, a gente não consegue Quer ver alguns cultos que eu sinto falta de reunir todo mundo? Esses cultos especiais, por exemplo.
o culto que a gente tem, que é o culto das 6 horas da manhã, que é o Ressurreição. Da Páscoa, né? É o Né? culto da... Ressurreição. Às vezes eu fico com pena dos irmãos que vão embora, porque já está super lotado, já que não tem mais onde colocar ninguém, Tem. né? E aí a gente vai para um culto... Culto de batismo, virada de ano. Virada de Todos ano, por eles, exemplo. é Não, sempre Natal. A gente tem 2 públicos completamente distintos, de manhã e da noite, né? Sim. Completamente. E mesmo assim ainda não deu para todo mundo. Aí o pessoal fica, pô, não faz Espaço um musical tá de pequeno. novo e tal, né? A gente sente essa necessidade de estar com todo mundo reunido, né? Ver todos os irmãos juntos ali. Isso O próprio domingo agora, né? A gente sentou na terça-feira para dar uma olhada nos números. Se a gente juntasse qualquer um dos cultos em qualquer momento, a gente não colocava. Não conseguia. Não conseguia. Tivemos 3 momentos de ceia, retorno do RCA. Então, Agora, o mais assim, interessante, né? Assim, para mim, talvez, o que mais seja relevante, não interessante, é que a gente está pensando na igreja de hoje, né? Mas a gente está pensando na igreja da manhã, né? exatamente. Seria uma Eu ia falar visão muito exatamente limitada, isso, né? importante. A gente trabalhar em cima do que nós temos hoje, né? A gente está pastor- indo para coisas maiores e o espaço é só uma questão mesmo, ponto, né? né? Porque, assim, a gente já tem recebido uma palavra de Deus de coisas maiores que virão aí. Jesus disse, né? Bem-aventurados são vocês que, né, não viram, mas creram, né? Então, assim, a gente está nessa visão mesmo do futuro, uma igreja para hoje, mas uma igreja para amanhã mesmo. O saudoso pastor Neemias, que foi nosso mentor, Pastor e mentor. nosso começo de ministério, É. ele dizia assim, ó, o bom líder, ele não só olha até a ponta do nariz, não. Ele tem que olhar além, não é? Porque espaço é imprescindível e também a multidão. Nós temos que alcançar as multidões. Não ficar limitado naquilo ali. Porque se você ficar ali, vai ficar. Mas se você... Não é? Tanto é que ele era um homem de visão. Ele estava assim na frente, assim, com todo respeito aos pastores da época, bem à frente. Para vocês terem uma ideia, o Aguinaldo lembra disso, tem uma área lá em Volta Redonda, atrás da delegacia, e ele ele levou a igreja lá e rodou 7 vezes. Por incrível que pareça, eu vou comprar esse lugar, eu quero fazer colégio, eu quero fazer isso, aquilo e tal. Aquele terreno, se não me engano, até hoje ele está lá. Não sei quantos metros quadrados, aquele troço enorme. Os outros prédios levantaram e tal. Aquele terreno está lá até hoje. Falei, meu Deus, esse terreno tem que ser da igreja. Tem que ser da igreja. O pastor olha o terreno, ele visa a igreja, né? Poxa, aqui daria uma grande igreja. E a gente, assim, é um projeto que todo mundo sabe, nós somos itinerantes, né? Então, necessariamente, bom, eu espero estar lá até o cumprimento desse projeto. Mas se amanhã o bispo precisar de um de nós certamente estaremos dispostos a isso. Então, de fato, vai muito além do nosso conforto ou da nossa Projeto capacidade. pessoal, né? Não é um projeto pessoal, mas é um projeto para a cidade, para o reino. Hoje, os nossos cursos, tudo, a estrutura já é complicada, mas não só pela estrutura, né? Igual um dos pontos que a gente começou falando, quando falou sobre a implantação do Start, Kids, todas essas coisas, é do abandono dos pais, da escola, do Estado, enfim. E hoje a gente pensa numa estrutura de um colégio que tem crescido todos os anos nós abrimos novas turmas. Eu não sei. Confessional, né? Confessional. Eu tive a oportunidade de, no fim do ano passado, dar uma palavra para os formandos do 5º ano, eu acho. Não, do antigo CA, né? Do 5º período, eu formar ali. Infantil. Eles estavam aprendendo a ler, escrever, e assim que eu cheguei em casa, eu falei com a minha esposa, eu falei que eu não vejo isso há anos, que muitas crianças, quando já eram chamados, eles liam o sonho dessas crianças e o que elas queriam ser de profissão. Eu perdi de contar nas mãos quantos falaram que queriam ser missionários e pastores. Olha que lindo. Olha, top. E que queriam servir a Jesus. E é o poder de uma escola missional, daquilo que a gente está plantando, que uma coisa que a gente sempre fala que a nossa resposta para essas pessoas não é tirá-las do mundo, mas prepará-las para ganhar as universidades, Então, não é para a gente, é algo muito maior. E o colégio, eu não sei, o pastor chegou a falar, a gente não tem mais muito nem espaço para abrir daqui a pouco, né? Podemos até marcar um podcast aqui que a gente possa falar até do colégio todo, tem muita coisa para falar. Esse ano agora, por exemplo, fizemos uma parceria com o CNA, o CNA, né, que
é uma das melhores escolas de inglês, né, do Brasil. Eles estão entrando com a estrutura deles dentro do nosso colégio, com aula 3 vezes na semana. Que benção. Firmamos agora uma parceria, estamos abrindo um curso de inglês, que é o JET. É um curso de um brasileiro que hoje está nos Estados Unidos e desenvolveu um projeto só para as igrejas locais. E nós vamos dar um curso de 4 anos para todos os professores e colaboradores do nosso colégio hoje, né? A gente está migrando agora de um material de ensino para um material muito maior. A escola ela vem subindo, né, na sua estrutura educacional, e isso tem sido muito bom. Então, esse ano agora, a gente vai abrir o 4º ano do ensino fundamental. Nós abrimos em 2022 com os 5 períodos do ensino infantil. 2023 nós abrimos o 1º ano do fundamental, 24 o 2º ano, 25 o 3º ano. Agora em 2026 a gente abre o 4º ano do fundamental. Aí a nossa estrutura, onde nós estamos ali hoje, não suporta mais abrir o 5º, né? Ou a gente constrói uma estrutura nesse espaço que hoje é alugado, ou a gente vai ter que achar um caminho de alternativa aí, que o Senhor nos dará. Eu até tenho orado já por algo já. Amém. E ano que vem é o ano do Senhor nos responder ali, amém, né? Para que a gente possa expandir. Mas o colégio é outra responsabilidade de uma igreja local. Por quê? Porque não é um projeto pessoal, pastor Wesley. Primeiro, porque tudo que você faz no reino que é pessoal, ele sai fora de um propósito que Deus, né, estabeleceu para a sua igreja. Toda vez que a gente faz alguma coisa querendo tirar benefício ou no intuito de ganhar alguma coisa, você já perdeu a visão do reino. Então, seja uma igreja independente, seja uma igreja denominacional, qualquer obreiro que põe o coração naquilo que ele está fazendo, ele já está fora de um propósito de Deus. Por que nós fazemos, então? Porque existe um propósito para a igreja, né? Os pequenos grupos é uma responsabilidade nossa. As maiores igrejas hoje no mundo, elas estão organizadas em célula. Eu tive a oportunidade de levar o Elias Dantas no hotel, numa conferência que ele teve aqui no Rio. Ele estava em Belfort Roxo naquele dia. No outro dia ele viajaria para Nova York, que ele ia ministrar em Nova York. Naquela semana ele estaria na Sérvia. E na outra semana eu vi uma foto dele jantando numa sala muito bonita, fui ver, né, o post. Ele estava na Indonésia, uma igreja de 220 mil membros, organizada em pequenos grupos, na Indonésia, cara. Lugar pouco conhecido pelo evangelho. Pelo evangelho. Roxo, hoje... Indonésia, Nova York. Roxo, Nova York, depois a Sérvia, depois a Indonésia, né? Então, as igrejas hoje que elas mais crescem saudavelmente no mundo, elas estão organizadas em pequenos grupos. Seria uma responsabilidade nossa. O colégio, a gente está vendo para onde está indo a educação no Brasil. Seria uma responsabilidade nossa fechar Nós conhecemos, né? Nós somos uma dessa igreja, a crítica vem a nós. Nós vivemos anos sem preocupar em ter um colégio confessional. E agora a gente tem um colégio e está vendo o quanto nós precisamos de um colégio confessional. E nós vamos chegar na faculdade. O nosso objetivo é chegar, né, ao ensino médio e à faculdade também, que esse é o nosso propósito. Então, o colégio dá trabalho, não é um projeto pessoal, mas é uma responsabilidade nossa. Nós estamos envolvidos. A igreja multigeracional que nós falamos aqui não é um projeto pessoal, porque senão eu pensaria só na minha geração. Sim. Né? Eu estou indo já para 60 a mais, estou com 57 anos. Pensaria só no meu futuro. Por que pensar, né, em criar? Mas por quê? Porque é uma responsabilidade. Então Deus nos confiou uma igreja para que nós pudéssemos ser ministros dela. Seja eu mais inclinado, né, ao dom apostólico, seja o pastor Nilson mais inclinado ao dom pastoral, seja o pastor Wesley, que tem se revelado aí, principalmente na área da pregação, um evangelista, um mestre, seja o pastor Arnaldo aí, com toda a sua capacidade na área lúdica, artista, e agora crescendo como um monstro na área master, né, trabalhando com homens, mulheres, 60 a mais, casais. Nós somos ministros de uma igreja que Deus confiou em nossas mãos, que não por interesse próprio, mas por responsabilidade, amém, nós estamos desenvolvendo um projeto que às vezes nos leva ao cansaço extremo, a uma agenda apertadíssima,
mas sempre sendo renovado em Deus, né? Então, não é uma questão de escolha, é uma questão de chamado, não é uma questão de propósito meu, é propósito de Deus, não é uma questão de realização de um sonho pessoal, é o sonho de Deus, né? Então, nós entregamos a nossa vida na mão de Jesus e estamos trabalhando nesse projeto. Estamos inseridos em algo maior que nós mesmos. Isso aí. Essa é a realidade. Bom, vamos encerrar e cada um dá uma palavra para os nossos membros da Central, que nós temos o prazer de pastorear, e para todos os outros também que vão poder ter o prazer de desfrutar, de ver. O nosso principal intuito hoje é, de fato, esclarecer e trazer clareza para as pessoas que estão caminhando com a gente como igreja, para onde nós estamos indo, que tenho certeza que é algo que não vem de nós, mas vem do Senhor e é maior que nós. Vai dar prioridade aos 60 a mais. Ô, pastor Nilson, uma palavra Amém. sua pastoral. Muito bem, eu creio que esse podcast nosso aqui, essa conversa formal, venha trazer para você inspiração. Eu creio que você também, membro da Central, já está nesse propósito. E a nossa intenção é que você cresça mais e que se envolva mais com esses nossos trabalhos, projetos que Deus tem dado ao pastor Aguinaldo, e nós estamos junto com ele para que a gente possa expandir e crescer cada vez mais. Esse é o desejo do meu coração para você que é membro da nossa Igreja Central. Deus abençoe. Continua por ordem de idade, então. Sem revelar a idade. É você. Brincadeira. Se é por ordem de idade, sou eu mesmo, né? Então, queridos, Central de Petrópolis é uma igreja histórica, né? Todos nós sabemos disso, que somos wesleyanos. A relevância que essa igreja exerce dentro da denominação. Para os irmãos terem uma ideia, dos 8 bispos que estão lá, 4 foram pastores da Central. Os outros têm vínculos com a Central. Então, assim, não tem como negar a relevância que a igreja tem dentro da denominação. O que faz a responsabilidade ainda ser maior com essa equipe que está aqui. Porque se nós tivemos um pastoreio que nos trouxe até aqui como igreja, nosso desafio agora é ser pastores que vão levar essa igreja para as próximas estações que ela vai viver. E isso implica, é claro, mudanças. O mundo está em constante mudanças. Nos últimos 50 anos, nós mudamos mais do que nos últimos 500 anos, né? Então, se você pegar as mudanças que nós tivemos nos últimos 10 anos, elas são assustadoras, né? Eu estou com 57 anos, vivi mudanças extraordinárias aí. E por que a igreja não mudar? Só que a mudança ela traz um certo desconforto, né? Qualquer obra que você vai realizar, a princípio, ela tira as pessoas, né, do seu devido lugar, ela causa transtorno, mas depois a obra passa e fica o legado. Eu me lembro quando nós alugamos essa sala aqui, se eu olhasse para a sala, era possível de nós gravarmos um podcast nela, mas nós fizemos reformas nas paredes, no teto, fizemos tratamento acústico, colocamos iluminação, e hoje ela está nos servindo para uma obra que nós hoje podemos propagar a nossa voz. Então, a Central está passando por mudanças que eram necessárias. Mudanças, precisávamos fazer um tratamento acústico na Central. Isso implicava em fechar as janelas, estabelecer portas anti-ruídos. Isso escureceu a Central, é óbvio, né? Mas seria responsabilidade nossa continuar como uma igreja trazendo um desconforto para os nossos vizinhos. Hoje nós realizamos até vigílias, né, que duram a noite inteira dentro da Central e a gente não recebe um telefonema. A gente naquela época fazia culto na quinta-feira, né, pastor Arnaldo mesmo foi pego uma época por um vizinho que... 2 vezes. Por 2 vezes. Eu, 8h30 da manhã, um dia, a bateria da igreja era uma bateria eletrônica, né? Não era bateria acústica, porque era o som... Era limitado. Então, assim, hoje a gente faz vigília a noite inteira e não recebe uma reclamação de vizinho. Então, precisava fazer um tratamento acústico. Vigília com adolescente. Que é barulhento. Quando nós chegamos, a Central vinha num período de pandemia,
os seus cultos não eram transmitidos antes da pandemia. Então, nós viemos com o online, né? Eu falo nós como igreja, né? O pastor Luiz, na pandemia, ele veio e montou uma estrutura do online. Quando a gente olhou para o online, muita poluição visual, não era o que a gente estava vendo no mercado, então foi preciso passar por uma mudança, um telão de LED hoje, 18 metros quadrados. No telão a gente viu a necessidade de pintar as paredes preta. Estou aqui com o Rodolfo, foi o que mais falou na minha cabeça, pastor, só não vai deixar esse telão aí, essa parede branca, né? A gente pintou as paredes pretas para poder melhorar o visual para fora. Tudo tem um porquê, E né? tem um porquê, porque hoje Gera crítica. vocês sabem disso, a quantidade de pessoas que nos assistem no online. No mínimo, os nossos 10.400 pessoas aí. Então, assim, a quantidade de pessoas, né, que acessam hoje. Então, não dava para continuar com aquele mesmo cenário, né? Os bancos foram ficando ultrapassados, nós tivemos que trocar atrás a troca de cadeiras, que são mais contextualizadas, mais modernas. Uma igreja que precisava organizar em pequenos grupos, então a gente começou a ter um trabalho. Então, as mudanças, elas foram necessárias para que a gente pudesse atualizar, mas sempre alinhado com nossa liderança, pastor Wesley. Nunca fiz nada, nem que o bispo Caleb, né, fosse contrário, e hoje o bispo Jamil fosse contrário. Pelo contrário, eles sempre usaram a estrutura da central para ter eventos da própria denominação e até para inspirar outros pastores também. Então, a minha palavra aos membros da central, tem um pouco de paciência, vai passar todo esse rebuliço, né, de transições, já está passando, e no final vai ficar só o legado de uma igreja, né, que ela está debaixo de uma saúde espiritual, debaixo de um cuidado de ministérios, que é a nossa prioridade. Nossa prioridade é as pessoas, tudo é secundário, né? Com isso, as nossas estruturas, elas servem as pessoas, e não, né, as pessoas vão servir a estrutura. Mas é um prazer tremendo trabalhar com a Central, e a gente já está indo para coisas maiores já. Amém. Glória a Deus. Bem, eu quero falar, ontem a Rebeca Valadares, ela mandou um questionário para mim. Né? Minha filha? Sua filha, inclusive. Minha filha. Minha aluna. Espero que seja coisa boa que você vai falar agora. Ela mandou para mim um questionário, e um dos questionários é assim: como a congregação apoia a sua família no contexto do ministério? Então, Central de Petrópolis, vocês são uma igreja extraordinária. Como nós somos incrivelmente impactados com essa igreja que vem com a gente. A gente sabe que existe uma certa resistência, mas são poucas pessoas. Elas fazem barulho, mas são poucas. A gente tem percebido que o avanço que nós temos tido, a gente percebe isso na mesa. Por exemplo, hoje a gente tem uma mesa toda terça-feira com pessoas completamente diferentes umas das outras, e o desenvolvimento delas com os seus discípulos e com a estrutura que vem depois é como aquela pedrinha que a gente joga na água e aí faz aquele blum, mas só que as ondas, elas vão alcançando proporções, né? Você faz parte disso. A gente só consegue chegar até aqui porque pastor tem ovelha. Eu só queria pedir que você escute seus pastores. Sabe? O pastor Wesley, brincando, falou assim: começa cantando, mas eu vou terminar então cantando. Eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Silenciar todas as vozes, menos a sua. Porque se a gente ouvir a Deus, a gente vai calar essas vozes que tentam nos limitar, né? São vozes de pessoas que não querem avançar. Observem elas. Elas não avançam. Os problemas familiares são inúmeros. E observe aquelas que, não importa a idade, já estão avançando. Elas estão ligadas com seus pastores. É bíblico, não é? O Senhor, Deus, Ele trouxe pastores exatamente para cuidar de ovelhas. Eu mandei no nosso grupo da terça-feira um vídeo de ovelha, que várias pessoas tentavam imitar a voz do seu pastor e as ovelhas sequer olhavam. Até que depois de 4 pessoas tentando imitar a voz do pastor, o pastor faz um som e as ovelhas começam a parar de comer e olhar para ele. E daqui a pouco, uma vem a outra, daqui a pouco todas as ovelhas se achegam ao seu pastor. Então, elas vão comer bem, elas vão estar ouvindo direcionamento, elas vão estar realmente
ovelhas que são cuidadas. Isso aí. Escute os seus pastores, né? Veja a nossa fala e olhe o que nós fazemos. Veja se está desconexo. Observe. Faça como o povo de Bereia. Observe se o que a gente fala, a gente não está fazendo. Né? Nós somos homens de Deus. Pessoas cujo coração está completamente derramado no Senhor. Alguém disse assim para mim, pastor, é muito importante que o senhor esteja mais na plataforma. Eu disse, mas meu coração não está na plataforma. O nosso coração não é da plataforma. O nosso coração é do altar. E o altar para a gente não é subir naquele lugar onde as câmeras nos pegam. O altar para a gente é estar aqui nesse podcast para falar contigo. O altar da gente está ali no Gessel. O nosso altar está ouvindo alguém no gabinete, alguém tomando um café. O nosso altar está em ficar nas terças-feiras lendo um livro, tentando organizar. Sabe? O que nós queremos é que Deus, em você, Cristo em vós, seja a esperança da glória. Tá bom? Vem com a gente, em nome de Jesus. Amém. Bom, quero fechar com uma frase do pastor Mateus, quando ele veio na nossa conferência do ano passado, que ele diz que toda oportunidade tem uma velocidade. Você está numa oportunidade de fazer parte de coisas grandes que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. A Central é uma oportunidade que Deus está trabalhando nessa cidade. E eu quero te convidar a fazer parte disso. Que você seja aquele que olhe para isso e faça parte. Porque Deus não vai parar de fazer. Uma vez, o pastor Alex me dando aula, ele falou que a obra de Deus é um trem que não para. A gente escolhe entrar nele ou ficar de fora. A obra de Deus na Central, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio, ela vai continuar, porque a obra é maior do que nós. Mas nós decidimos fazer parte desse trem e, com o esforço e direcionamento do Senhor, guiar a Central para esse tempo. Então, que você faça parte, entre com a gente, viva isso. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre o que o reino está estabelecendo nesse tempo, nesse lugar. Através das várias gerações, através das casas. Então, que você possa servir com excelência e ser ativado naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Quando chegamos à velhice, nós seremos duas pessoas. As que olham para trás e se arrependem do que poderiam ter feito. E as que olham para trás e têm a certeza no coração de que fizeram o que poderiam ter feito. Então, que ao olhar para trás, você, membro da Central, ou você de qualquer outro lugar que está nos assistindo, no seu coração possa ter uma convicção. Eu fiz o que o Senhor me chamou para fazer. Porque Amém. Vale a pena gastar a vida pelo Senhor Jesus. Amém. Então, obrigado, pastor Arnaldo, pastor Guinaldo, pastor Nilson. Nós estamos iniciando esse projeto, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida e para a sua casa, para a sua família também. Que você possa nos acompanhar todos os episódios, compartilhar, mande para aquele seu amigo, seu pastor, que você acha que esse assunto vai ser relevante na vida dele também, e nós encerramos por aqui. Mas eu gostaria de encerrar com uma oração. Amém. Nós iniciamos e agora eu gostaria de encerrar. Pedir o pastor Aguinaldo para orar pela gente. E nós assim encerramos esse primeiro episódio. Amém? Obrigado, Pai, por ser igreja, Sim, Deus. por estar, Amém. Senhor Deus, vivendo esse projeto extraordinário que tem um propósito e uma finalidade. Amém, Jesus. E caminhar, Senhor Jesus Cristo, dentro desse propósito, cumprir a finalidade da igreja, é um Amém, privilégio Pai, para obrigado. todos nós, ó Pai. Verdade, ó Deus. Obrigado pela vida, Senhor Deus, de cada membro da Central, Obrigado, Jesus, cada líder que tem família. colocado a mão para Sim, trabalhar obrigado, na Jesus. construção, Senhor Deus. Obrigado, E, Senhor. ó Pai amado, Amém. pelos pastores e missionárias que estão atuando, Deus. Senhor, em áreas estratégicas da nossa igreja, Pai. Amém, obrigado. Ó Senhor, a minha oração é para que, de alguma forma, nós possamos estar contribuindo com Amém. Em tudo nome de aquilo que Jesus. Tu queres fazer nesse tempo, Pai. Amém, Em nome Pai. de Não Jesus. sejamos impedimentos, ó Senhor Amém. Deus. Não sejamos barreiras, ó Senhor, Sim, Pai. mas sejamos instrumento teus, ó, teu, Amém. ó Pai, para coisas maiores que tu queres fazer. Sim. Oramos pela cidade de Petrópolis. Ela é Amém. responsabilidade nossa, Senhor. Oh, aleluia. E nós Verdade, estamos Senhor. engajados, ó Senhor, Meu Deus. em transformar essa cidade pelo Evangelho, que é poder de Deus para Aleluia. transformar Aleluia. vidas, ó Pai. Usa-nos poderosamente, é a nossa oração, Amém. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.